Então, para encerrar a cinemática, nós vamos ver o movimento circular uniforme. Esse movimento circular, ele só vai ter dois sentidos possíveis. Uma trajetória circular, os sentidos são ditos como sentido horário, que é o sentido dos ponteiros de um relógio, ou sentido anti-horário. Tá certo? No movimento reto, o sentido seria para a direita, para a esquerda, no caso da horizontal, ou no caso da vertical, para cima, para baixo. No movimento circular, o sentido agora usa-se os termos sentido horário, que é o sentido dos ponteiros do relógio, ou sentido anti-horário, que é o sentido contrário dos ponteiros do relógio, que vocês já devem saber. Ok? Então vamos colocar essa partícula para entrar em movimento circular. Movimento circular uniforme, porque a velocidade, porque uniforme, o termo uniforme. Porque a velocidade dessa partícula, que é uma grandeza vetorial, vai ter módulo constante. Ok? Aqui, ó, vou colocar aqui essa joaninha aí para entrar em movimento circular. O sentido pode ser escolhido, um dos dois. Eu vou colocar no sentido anti-horário. Tá aí, ó. Posso aumentar essa velocidade. Pronto. Se você perceber aí, veja que o módulo da velocidade não varia. A velocidade, ela não muda. O módulo dela não muda. É uma velocidade só. Como se fosse um ventilador aí. Está circulando. Tá certo? Então, como é que eu represento a velocidade dessa partícula no movimento circular uniforme? Por um vetor. A velocidade é uma grandeza vetorial. Não só a velocidade. Como o movimento é curva aí, a gente deve usar a notação vetorial para as grandezas envolvidas. No caso aí, como a gente está em cinemática, as grandezas que nos interessam são a posição, a velocidade e a aceleração. Então a gente vai usar um vetor para a posição, um vetor para a velocidade e um vetor para a aceleração. Agora a gente vai representar, porque o que interessa principalmente são os vetores velocidade e aceleração. Ok? Então a velocidade vai ser um vetor tangente à trajetória em qualquer ponto aqui. A velocidade vai ser, vou dar uma pausa aqui, ó, a velocidade aqui vai ser um vetor tangente a essa circunferência. Tangente apontando para que lado? Apontando no sentido do movimento. Se o movimento está no sentido anti-horário, vai estar apontando no sentido anti-horário. Se o movimento estiver no sentido horário, a velocidade, o vetor velocidade vai estar apontando no sentido horário. Tá certo? Então vamos representar ele aqui, ó. O vetor velocidade está aqui, ó. Vamos tirar ele daí para ficar mais visível. Está aí o vetor velocidade. Se o movimento é no sentido anti-horário, vai estar apontando nesse sentido, sentido anti-horário. Tá certo? O módulo, que é o tamanho do vetor, como o movimento é circular uniforme, o módulo desse vetor não vai mudar desse movimento, vai ser um módulo constante. Agora, a direção, que nesse caso aqui a gente vai tratar essa direção como tangente à trajetória. Esqueça a ponta da seta. Trace uma linha aqui, ó, por cima desse vetor. Essa linha, ela descreve a direção do vetor velocidade. Aqui no simulador não tem como eu tirar essa ponta dessa seta e traçar uma linha. Mas se você traçar uma linha aqui por cima desse vetor, essa linha, vou tirar ele daqui, ó. Pronto, vou colocar ele nessa posição aqui, tá mais. Pode ser aqui. Essa linha aqui, ó, que passa pelo vetor, descreve a direção desse vetor. Essa direção, no movimento circular e no movimento especificamente no movimento circular uniforme, ela vai variar o tempo todo. Veja que a direção agora está, a linha está nessa direção, agora já está em outra direção, e a direção do vetor velocidade muda a todo instante. Então, ó, recapitulando, a velocidade é representada por um vetor tangente à trajetória. O módulo desse vetor, já que o movimento que a gente vai tratar é um movimento circular uniforme, o módulo desse vetor não varia. Ele vai ter esse módulo, esse tamanho, em qualquer instante do movimento. O sentido do vetor velocidade também não varia, porque o movimento é circular uniforme.
O que varia no vetor velocidade vai ser a direção. Essa direção ela varia a todo instante. E aí, como a velocidade varia em direção, surge uma aceleração. A aceleração, que representa a variação na direção da velocidade, é chamada de aceleração centrípeta ou aceleração normal. Ok? Normal porque é perpendicular ao vetor velocidade o tempo todo. Ok? Essa aceleração centrípeta ou normal, ela é orientada para o centro da trajetória. Então, a orientação dela, a direção dela vai ser passando pelo centro da trajetória. Ela não varia em direção. Ok? E aí, essa aceleração aqui, ela não varia também em módulo. Ela é constante. Em módulo, constante em direção e sentido. Ela não varia. Ok? Essa aceleração centrípeta representa a variação da direção da velocidade. Se além de variar a direção, essa velocidade variasse em módulo, que seria um movimento circular variado ou uniformemente variado, aí a gente teria uma outra aceleração, representando a variação do módulo da velocidade, que se chama aceleração tangencial. Mas como o movimento é circular uniforme, essa velocidade não vai variar em módulo, que a aceleração tangencial não vai aparecer. Só vai aparecer a aceleração centrípeta ou normal. Ok? Então aqui, ó, vou diminuir aqui a velocidade angular, velocidade da trajetória, consequentemente, a aceleração centrípeta também vai diminuir. A gente vai ver que tanto a velocidade quanto a aceleração centrípeta, elas dependem do raio da trajetória. Claro, tanto a velocidade, se eu mudei a velocidade, eu mudei a aceleração, eu não mudei o raio, tá certo? Essa aceleração vai depender dessa velocidade, mas todas as duas dependem do raio. Se eu mudar o raio, vai variar o modo da velocidade, vai variar o modo da aceleração. Como o movimento vai ser circular, esse raio não vai mudar. Então, vai ser um raio só. Então, aí a velocidade vai ter um módulo constante. A aceleração centrípeta vai ter um módulo constante. Se eu fosse variar o raio, se fosse para raios diferentes, velocidade diferente, aceleração centrípeta diferente. Aqui, ó, outro simulador, mesma coisa, mesmo tipo de movimento. Movimento circular uniforme. Só que o simulador aí é diferente. Vamos ver aqui, ó. Aqui eu tenho uma partícula. Essa partícula vai aumentar o raio aqui da trajetória. Ela descreve um movimento circular uniforme. Vamos dar uma velocidade aqui, a velocidade a ela. Pronto, tá aí a mesma coisa. Mesmo tipo de trajetória. Aqui a gente pode representar o vetor velocidade. Tá aqui, ó. Vetor velocidade, que é orientada no centro da trajetória, é orientada na direção tangente à trajetória. Tá aí a trajetória. Ok? Vamos ter uma visão diferente aqui, ó. Pronto, melhor. Aqui a trajetória circular, novamente, é o vetor velocidade tangente à trajetória, variando de direção o tempo todo. Não varia em modo, porque o movimento é circular uniforme. E o vetor aceleração, que representa a variação nessa direção da velocidade, é a aceleração centrípeta ou normal. Também pode ser chamado de aceleração radial. É aceleração centrípeta normal ou até radial. Mas a gente vai usar o termo aceleração centrípeta. Está aí o vetor aceleração centrípeta. E esse vetor aceleração centrípeta ela aponta sempre na mesma direção. E aí, essa direção da aceleração centrípeta, a gente vai usar o termo direção radial ou para o centro da trajetória. Radial porque é a direção do raio da trajetória ou para o centro. Então, a aceleração centrípeta, a direção da aceleração é radial ou para o centro da trajetória.
Ok? Então, o que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos analisar todo o movimento agora matematicamente. Nós vamos ver as funções, as equações que envolvem o movimento circular e calcular algumas grandezas, principalmente essa aceleração centrípeta. Demonstrar o modo da aceleração centrípeta, que é extremamente usado. Outra coisa importante que nós vamos falar, que eu vou falar também. Perceba que esse movimento aí, o movimento circular uniforme, é um tipo especial de movimento que é chamado de movimento periódico. Movimento periódico, os fenômenos periódicos são especiais na física, em outras áreas. Por quê? Porque são movimentos, são fenômenos, os fenômenos periódicos são fenômenos que envolvem grandezas específicas de movimentos de fenômenos periódicos, que são o período e a frequência. Vocês vão ver, além do movimento circular uniforme, outros fenômenos periódicos no decorrer aí do curso de vocês, quando vocês estiverem estudando física em outros períodos, tá certo? Então, existem vários fenômenos periódicos importantes na física em geral. Movimento circular é um deles. Movimento circular uniforme. Movimento circular não. Movimento circular uniforme. Para ser periódico, ele tem que ser circular uniforme. Muito bem. Toda essa teoria aí vai ficar mais claro nas demonstrações. Como matemática não é filosofia, não adianta ficar só na teoria, né? Só filosofando. Então, vamos lá para as demonstrações. Bom, considere aí uma partícula que descreve um movimento circular uniforme. Ok? Esse movimento circular uniforme, como já foi dito, ele só possui dois sentidos. Ou o sentido horário, ou o sentido anti-horário. Só que nunca os dois vão acontecer no mesmo movimento, porque o movimento é circular uniforme. Significa que a velocidade dessa partícula ela tem um módulo constante. Ela não vai variar em módulo. Ela só varia em direção, como a gente já viu. Então, se o movimento tiver inicialmente o sentido horário, então esse sentido não vai ser alterado durante esse movimento. Eu posso ter outro movimento circular uniforme, o sentido anti-horário. Mas o sentido do movimento circular uniforme, ele é um. Ele não varia, não muda, não se altera. Certo? Essa velocidade não inverte o sentido em hipótese nenhuma. Então, a velocidade dessa partícula ela só vai variar em direção. Porque se não varia em sentido, não varia em módulo, só varia em direção. Como a velocidade agora é uma obrigação da gente usar um vetor, a velocidade agora tem que ser representada por um vetor, há necessidade da velocidade ser representada por um vetor, esse vetor ele vai estar apontando em várias direções no decorrer do movimento. Enquanto a partícula está descrevendo o movimento circular, a velocidade está variando a sua direção. E aí, essa variação na direção vai sugerir, vai gerar uma aceleração, que é chamada aceleração, como eu já falei, aceleração centrípeta, e aí pode ser chamada de aceleração normal, aceleração radial. Ok? Bom, o que é que a gente precisa logo de imediato enfatizar no movimento circular uniforme? Como a gente está em cinemática, a cinemática ela tem as três grandezas mais importantes da cinemática, são a posição, a velocidade e a aceleração. A gente precisa definir posição, velocidade e aceleração para a partícula. É isso que a gente precisa fazer. E aí aparecem as equações, as funções horárias, as equações em geral. Ok? Muito bem. Só que agora o movimento, além de ser curva, é circular. Não é uma curva qualquer, é uma curva circular. Todo círculo tem um raio. Esse raio aí vai ser fundamental na questão. Ok? O raio da trajetória. A gente vai usar ele o tempo todo. Ok? E aí vamos primeiro definir a posição da partícula
depois a velocidade, depois a aceleração. A posição, a gente no movimento reto, a gente usava a notação x para a posição. Então, se eu tivesse um movimento reto aqui, por exemplo, for orientar a trajetória para a direita, a posição da partícula inicial, por exemplo, uma posição, um instante qualquer, a posição da partícula é a posição x, no eixo x, x igual a 2 metros. Isso a gente vai alterar aqui um pouquinho. Por quê? Porque a gente pode usar o eixo x para definir essa posição no eixo, não onde a partícula está. A posição da projeção do eixo x. Por exemplo, eu passo um eixo x aqui. Esse eixo aqui é um eixo é um referencial, meu eixo x, ok? E aí eu posso definir a posição dessa partícula por esse eixo x, ou seja, a posição da projeção da partícula do eixo x. Esse eixo x, a posição, a projeção, a sombra dessa partícula está nessa posição aqui, ó. Eu posso usar o eixo x para definir a posição da partícula. Em relação ao eixo x, a posição da partícula é essa. Minha posição pode ser x1, x2, x3, eu vou deixar o x, certo? Só que veja, suponha que a partícula saiu desta posição para essa. Se a partícula saiu dessa posição para essa, o deslocamento dela foi esse aqui, ó, uma curva. Se eu fosse colocar essa curva aqui na horizontal, seria um deslocamento assim, ó. Vamos virar aqui, ó. Ela saiu daqui para aqui. Então, ela saiu, vamos colocar, dessa posição para essa. Então, saiu dessa posição para essa. Deslocamento curvo. Então, eu posso chamar isso aqui de ΔX, porque meu ΔX foi esse pedacinho aqui, ó. Daqui para aqui, ó. No eixo X, o deslocamento foi esse aqui, ó. Então, eu vou chamar esse pedacinho aqui de ΔS. Esse arco aqui, ΔS. Meu ΔX seria esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Seria esse aqui, ó. Vamos supor, ela saiu daqui para aqui. Seria esse ΔX aqui, ó. Veja. Não seria nem esse, porque esse aqui é esse aqui, ó. Esse aqui é essa distância aqui. Então, seria essa distância aqui, ó. Saiu daqui de cima, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Então, meu ΔX é esse aqui, ó. Tá bom? Então, esse x aqui não vai mais definir a posição da partícula. A posição da partícula, sim, pode se definir em relação à posição da projeção da partícula no eixo x. Projeção dessa partícula no eixo x, a posição dela é meu x. A posição aqui, o deslocamento da partícula, eu vou chamar a posição de S e meu deslocamento de ΔS, que é um arco. Tá bom? Então, meu ΔX aqui, na reta, é meu ΔS. Ok? Antigo eu chamava ΔX, agora eu vou chamar de ΔS porque para diferenciar, porque eu posso também usar o eixo X para definir a posição da partícula, mas aí vai estar definido sobre o eixo X. É só a posição da projeção da partícula. Ok? Primeiro detalhe é esse. Outro detalhe. Eu também agora posso definir a posição da partícula, ou o deslocamento da partícula, ou a velocidade ou a aceleração, em termos de um ângulo, em termos de grandezas, em grandezas angulares. Eu posso dizer que, em relação à horizontal, a posição da partícula é definida pelo ângulo θ. Como é um ângulo, isso aqui chama-se posição angular. Posição angular. Ok?
Eu poderia também definir essa posição por um vetor. Seria o vetor posição. A gente ainda não vai usar, vai explorar essa notação de vetor posição nesse assunto. Mas eu poderia, sim, se quisesse, definir a posição dessa partícula por um vetor. Qual seria o vetor posição? Parte da origem do círculo até a posição da partícula. Seria esse vetor aqui, ó. Esse aqui é o vetor posição. R. E é um vetor. Vetor posição. Aí ele varia o tempo todo. Ó. Não em modo, mas ele varia em direção o tempo todo. A posição da partícula. A partícula vai girando, o vetor posição vai girando. E aí a matemática que a gente usa, o cálculo, funciona para qualquer um dos dois. Tanto para esse, quanto para esse, quanto para esse aqui, ó, o vetor posição, o deslocamento sobre o ar, a posição em relação ao ar, tá certo? Deslocamento aqui em cima desse ar, poderia ser também. Seria, deslocamento aqui seria ΔS. Vamos colocar aqui a posição S inicial, S final. Então, meu S aqui seria a posição sobre o ar. E aí, ó, se eu derivar o vetor posição em relação ao tempo, eu vou ter o vetor velocidade. Se eu derivar a posição angular em relação ao tempo, eu vou ter a velocidade angular. Mesmo jeito. Eu não vou usar isso aqui, mas isso aqui eu vou usar. Ok? Do mesmo jeito que funciona para o linear, a derivada de S em relação a T vai ser meu V. Essa é a posição de cima do arco aqui, ó, da linha. Se V aqui é linear, sobre a linha. O S é sobre a linha, o V é sobre a linha. Linear. Linear. Então, aqui. Sobre a linha. Posição sobre a linha, o S. Posição sobre a linha. Tá certo? Então, meu V, minha velocidade linear, é a derivada de S em relação a t. Minha velocidade angular, aqui é θ, minha velocidade angular vai ser a derivada de θ em relação a t. Lembrando do detalhe também, no sistema internacional, o θ, o ângulo, é dado em radianos. Então, posição angular não em graus. Radiano é a unidade padrão de ar, de ângulo, radiano. Então, o ômega, que é minha velocidade angular, é a derivada de θ em relação a t. Do mesmo jeito que a minha velocidade linear é a derivada de S em relação a t. E aí, eu poderia definir aqui a minha aceleração também, angular. Essa aceleração angular aqui, ela não vai aparecer. Por quê? Porque o movimento é circular uniforme, o módulo da velocidade é constante. Mas do mesmo jeito, eu poderia definir alfa como minha derivada de ômega em relação a t. Seria minha aceleração angular. Ok? Assim como meu A, que é a aceleração da partícula aí, é a derivada de V em relação a t. Ok? Ou poderia definir também minha aceleração vetorial como a derivada da velocidade vetorial em relação a t. Isso aqui é
linear. Aqui é um vetor, certo? Ok? Logo de cara, deixar bem claro essas situações aí. Isso porque o movimento circular permite essas notações diferentes. Principalmente agora a angular. E uma grandeza e uma relação fundamental que a gente precisa usar o tempo todo é relacionar, né, a linear, as grandezas lineares com as grandezas angulares. Veja que eu tenho as três grandezas angulares aqui e tenho as grandezas lineares que estão aqui, ó. A posição, a velocidade e a aceleração. Ok? Esses aqui são angulares, grandezas angulares. E esses aqui, ó, esses aqui são angulares. Esses. E esses aqui são grandezas lineares. E aí é muito fácil relacionar. Como? O angular com o linear. Como é que a gente relaciona? Bem simples. Bom, eu tenho aqui um arco. Suponha. Tem aqui um arco. Ok? Aqui eu tenho um ângulo θ. E aqui eu tenho um deslocamento linear ΔS. Ok? Isso é uma curva, um arco. E aqui é um ângulo θ. Então, suponha que eu quero saber qual foi meu deslocamento linear. Pode ser em metros. Se o meu deslocamento angular foi de... Pode ser θ ou Δθ, tanto faz. Meu deslocamento angular foi de 30 graus. Se eu andei... Se a partícula descreveu um ângulo de 30 graus, quanto essa partícula andou em metros, por exemplo, linearmente, sobre a linha? Essa distância vai depender de quê? Vai depender do raio da trajetória. Tá certo? Para esse raio aqui, para este aqui, a distância foi essa. Se o raio for menor, vou colocar um raio menor aqui, ó, esse raio menor aqui, ó, a distância é menor. Se o raio for diminuindo, cada vez que eu diminuo o raio, a distância percorrida é cada vez menor. Tem essa distância aqui, ó, bem pequenininha aqui, ó. Ó, o raio aqui, ó, bem pequenininho aqui, menor. Então, essas duas grandezas vão estar relacionadas através do raio da trajetória. Que aí a gente pode definir qualquer raio. E lá, 2 metros. Se eu quero a distância em metros, então vamos definir o raio em metros, 2 metros. Então, suponha que esse raio aqui, agora definido, é 2 metros. Com ele, agora eu posso saber qual é a distância. Se o raio fosse menor, teria que dar, aí a distância é menor. Se o raio fosse maior, a distância percorrida será maior. Bom, esse deslocamento linear é o deslocamento angular, θ, o meu Δθ. Eu vou colocar aqui o Δθ. Faz de conta que isso aqui, o θ aqui é 0, aqui é meu θ, aqui é Δθ. Meu Δθ vezes o raio da trajetória. Meu S é meu θ vezes o raio. Minha posição angular, linear é a posição angular vezes o raio. Meu deslocamento linear é o deslocamento angular vezes o raio. Ok? Vamos fazer assim? Vamos anotar assim? Posição, deslocamento. Posição linear, posição angular, deslocamento linear, deslocamento angular. Essa relação dos dois é a mesma daqui, que é a mesma das velocidades. A velocidade linear
é a velocidade angular vezes o raio. A aceleração linear é a aceleração angular vezes o raio. Veja que isso aqui vai funcionar para qualquer grandeza. A gente vai ver isso. Vamos calcular aqui o deslocamento linear. Qual foi o deslocamento angular? 30 graus. Só que aqui a gente tem que usar o dado padrão de ângulo, que é o radiano. Tem que passar de grau para radiano. Então, essa convenção eu acredito que vocês já conhecem. 180 graus equivale a 1 π radianos. Ciclo trigonométrico, esse arco aqui, ó, que equivale a 180 graus, é o meu π radiano. 30 graus, que é o que eu quero passar para radiano, é x. Regra de 3 simples. X é igual a 30 vezes π radianos sobre 180. Então, em radianos, 30 graus dá, simplifica por 3, dá 1 sobre 6 π, ou seja, 1 vezes π dá π sobre 6 radianos. 30 graus é igual a π sobre 6 radianos. Então, meu delta S vai ser, meu deslocamento linear vai ser delta θ vezes o raio. Delta S é delta θ em radianos, π sobre 6, vezes o raio da trajetória, que eu já defini como 2. Meu delta S é π sobre 3, agora já está em metros. Já que o raio foi dado em metro, esse meu deslocamento linear está em metros. Π sobre 3 metros. Π 3,1415,9, arredonda aí. Se você arredondar para 3, vai ficar, não está fazendo conta aí, 3 por 3 dá aproximadamente, né, 3,14 por 3, 1 metro, dá mais um pouquinho mais. Isso, essa relação de a grandeza linear é igual à grandeza angular vezes o raio, serve para qualquer relação entre grandeza linear e angular. Vai ser a grandeza angular vezes o raio da trajetória. Ok? Bom, voltando para cá. Agora lembrando que o movimento circular uniforme, ele é um movimento periódico, certo? Esse tipo de movimento aqui, ele é um movimento periódico. E aí, como eu já falei, e vocês já devem saber, todo fenômeno periódico tem duas grandezas extremamente importantes associadas, que são período, que representa pela letra T maiúscula, e a frequência, que é o F minúsculo. Todo fenômeno periódico tem um período e uma frequência. O que seria o período? O período é tempo. O próprio nome já sugere. Período é um tempo, por isso um T. Só que agora um T diferente, não é um T minúsculo, é um T maiúsculo. É o tempo para ocorrer um fenômeno. E no caso aqui, o fenômeno é uma volta. Então, tempo gasto para uma volta completa. Frequência, número de fenômenos na unidade de tempo. Então, número de voltas aí na unidade de tempo. Se o tempo for o tempo padrão, que é a unidade padrão de tempo, é os segundos. Se for a unidade padrão de tempo, que é o segundo, é o número de voltas por segundo. E aí, número de voltas por segundo, a frequência é dada em Hertz. Fenômenos por segundo, frequência em Hertz. Hz. Aqui, ó, como é que eu acho o período? Achando o período, eu acho a frequência. O período é o inverso da frequência. Aqui, ó, vamos passar para cá. Vamos virar aqui para aproveitar o link. Muito bem. Lembrando, ó, velocidade angular é o deslocamento angular, acabei de falar, sobre tempo. Velocidade, deslocamento sobre tempo. Uma velocidade é angular,
é o deslocamento angular sobre o tempo. E a velocidade linear é o deslocamento linear sobre o tempo. Acabei de definir isso. Como período T é o tempo para um fenômeno, uma volta. Se esse deslocamento angular aqui for uma volta, esse tempo aqui é o período. Tá? Por definição, período é o tempo necessário para um fenômeno, para uma volta aqui. O fenômeno aqui é uma volta, o movimento é circular. Movimento circular, o fenômeno que está ocorrendo são voltas. Então, o tempo necessário para uma volta é o período. Então, vê o que acontece. Quando esse deslocamento aqui for uma volta, esse ΔT aqui vai ser meu período. Tá certo? Uma volta, a gente viu agora que você já sabe que uma volta em radianos é 2π, uma volta completa. Meia volta é π, daqui para aqui é π, daqui para aqui são 2π, radianos. Então, quando esse deslocamento for corresponder a 2π radianos, que é uma volta, esse meu tempo é o período. Tá certo? Então, para encontrar período, é só dividir 2π por ômega. O período vai ser 2π sobre a velocidade angular. Tá certo? Você pode se preocupar só com ômega é igual a Δθ sobre ΔT. Δθ é 2π, tá? Então, ΔT é o período. Eu posso também calcular o período pela velocidade linear. A velocidade linear é o deslocamento linear, mas esse deslocamento linear não é o deslocamento angular. ΔS sobre ΔT. Mas esse ΔS a gente não acabou de ver que é Δθ vezes o raio sobre ΔT. Se esse Δθ aqui for uma volta completa, que é 2π vezes o raio, esse meu tempo aqui é o período. V é igual a 2πr sobre T. Ou T é igual a 2πr sobre V. Esse V aqui é linear. Pode ser assim, depende do que você tem lá no problema. Você tem a velocidade angular, você tem a velocidade linear. Se tem a velocidade linear, vamos usar o raio. Se tem a velocidade angular, não precisa de raio. T é 2π sobre ômega, T é 2πr sobre V. Esse é o período. E a frequência? F minúsculo. O período é o inverso da frequência. Achou o período, é só inverter e achar a frequência. Exemplo. Suponha que uma volta ocorre em 10 segundos. Então, o período é 10 segundos. Uma volta em 10 segundos. 10 segundos, uma volta completa. O período é 10 segundos. Quanto é a frequência? 1 sobre 10. Qual é a unidade? Se o tempo tiver em segundos, essa unidade é o Hertz. Hz. Hertz. Ok? Vamos definir agora, como a gente já viu lá no início da aula, a velocidade. Na velocidade, movimento circular, vetorial, representado por um vetor tangente à trajetória do ponto onde a partícula se encontra. Então, eu posso definir a velocidade aqui como um vetor tangente. A direção é a direção tangente à trajetória. Essa direção aqui, essa reta aqui, tangente à trajetória nesse ponto. A direção é a direção da reta tangente. Aí, tracejado. Agora, o sentido da velocidade vai depender do sentido do movimento. Se o movimento for no sentido horário, a velocidade vai estar um vetor apontando aqui nesse sentido. Caso aqui para baixo. Nessa posição aqui vai estar para baixo. Se o movimento estiver no sentido anti-horário, essa velocidade vai estar apontando para cima. Ok? Vamos colocar aqui no sentido anti-horário. Aqui, vamos colocar um vetor aqui apontando para cima. A direção é a direção tangente.
Essa é a velocidade. Esse é o sentido do movimento aqui, ó. Sentido anti-horário. Então, esse é o vetor velocidade. Lembrando que o movimento é circular uniforme, logo o módulo da velocidade, vou tirar a setinha de cima para definir o módulo da velocidade, é uma constante. Então, a velocidade não varia em módulo. Já falei, ela não varia em módulo, ela só varia em direção. A cada ponto aqui eu vou ter uma direção diferente. Nessa posição, a velocidade vai estar do mesmo tamanho de vetor, só que o vetor vai estar apontando tangente à trajetória. O vetor vai estar apontando para cá. Essa é a direção. Aqui a direção é essa. Completamente diferente. Essa é a direção aqui, ó. Direção aqui, com a direção aqui. Ou seja, a cada instante eu vou ter uma direção. Essa variação, a direção, gera uma aceleração chamada de aceleração centrípeta. Vamos pagar mecânica aí em outros períodos. Aí é comum chamar essa aceleração de normal, radial, ok? É a mesma aceleração. Representa variação na direção da velocidade. Ok? Qual é o valor dessa aceleração? Essa aceleração ela é constante ou é variável? Qual é o valor? Qual é o módulo dessa aceleração? Essa aceleração centrípeta é um vetor. Isso aqui é um vetor. Vetor aceleração centrípeta. Ele está apontando para onde? Qual é o módulo desse vetor aceleração centrípeta? Pode ser C, CP. Qual é o módulo? O valor, o módulo desse vetor? Qual é a direção? Ele está apontando para onde? Eu sei que a direção da velocidade é tangente. É um vetor tangente à trajetória. Qual é a direção? Esse vetor aceleração centrípeta, a gente já viu aí que ele aponta para o centro. Como é que a gente define essa direção? Como é que a gente mostra que a direção é radial? Apontando, é uma direção do raio da trajetória, desse raio aqui, ó, apontando para o centro. É isso que a gente vai fazer agora. Para a gente definir essa aceleração centrípeta, a gente usa a definição de aceleração, que é a derivada da velocidade em relação ao tempo. Certo? Lembrando que essa velocidade aqui tem módulo constante. Ela só varia em direção. Então, a única coisa que a gente vai considerar aqui é a variação na direção. E aí a gente tem que definir a velocidade, esse vetor velocidade. Aqui é um vetor. Assim como esse é um vetor, isso aqui também é um vetor. Vetor velocidade. A gente tem que definir esse vetor velocidade, tá certo? Para derivar ele e considerar a variação só na direção para a gente encontrar o vetor aceleração centrípeta. Encontrando o vetor aceleração centrípeta, a gente define a direção dele, para onde ele está apontando, e define o módulo dessa aceleração centrípeta. Ok? É isso que a gente vai fazer agora. Vamos definir primeiro esse vetor velocidade. Esse vetor velocidade, a gente pode decompor ele em duas componentes. Então aqui eu vou usar aqui, ó, aquela mesma decomposição no eixo horizontal, está no eixo vertical, uma no eixo X, outra no eixo Y. Ok? Está o sistema cartesiano aqui. Então aqui eu tenho uma componente vertical da velocidade. E aqui eu vou ter uma componente horizontal da velocidade. E aqui eu vou usar meu eixo X
E aqui eu vou usar meu eixo Y. Tá certo? Para definir essas componentes. Aqui eu vou chamar de VY. E aqui eu vou chamar de VX. Quem vai ser meu V? Vai ser a soma de VY com VX. Só que aí eu vou usar esse referencial aqui para os dois. Esse meu VY está apontando no mesmo sentido de Y. Vou deixar ele positivo. Meu Vx está apontando no sentido contrário de x. Eu vou definir ele como negativo. Vai ficar assim, ó. Essa velocidade aqui nesta posição vai ser quem? Vai ser menos Vx mais Vy. Esse vai ser meu vetor velocidade nesta posição. Eu posso usar uma notação em termos de versores, né? Para ficar mais detalhado aqui, porque eu vou me preocupar só com a variação nessa direção. Esse meu Vx aqui, o módulo dele é Vx, ele vai estar apontando, eu vou usar a notação de vetores unitários, ele está apontando no sentido negativo do meu eixo x. Então, meu eixo x agora, esse vetor, eu vou representar ele agora pelo seu módulo vezes o versor i. Só que com sinal de menos, esse versor está apontando na direção negativa do eixo x, está apontando para cá. E meu Vy não, vou usar o módulo, o meu Vy vai ser Vy, o módulo de Vy apontando em que direção? A direção do eixo y. Eu vou usar um vetor unitário, que é meu versor no eixo y, que é o meu j. Então, eu tenho o mesmo vetor, né? Vx e Vy, só que agora em termos de vetores unitários, são meus versores. Isso aqui continua sendo notação vetorial. Ok? Então, quem é Vx? Bom, aqui eu posso definir tanto Vx como Vy em função desse ângulo aqui, ó, do ângulo θ, que é o ângulo que define a posição da partícula. Eu vou definir tanto o módulo de Vx como o módulo de Vy em função desse ângulo aqui, θ. Eu tenho o ângulo θ aqui. Eu quero passar esse ângulo aqui para cima. Então, o θ é formado por esses dois catetos aqui. Esse é perpendicular a esse por definição. Esse vetor aqui é tangente à trajetória. Se a tangente é perpendicular ao raio. Então, isso aqui, esse é perpendicular a esse. Esse aqui é perpendicular a y. Perpendicular, isso aqui está na horizontal e está na vertical. Se este segmento aqui, se este lado aqui deste ângulo é perpendicular a V e este lado é perpendicular a VY, o ângulo formado por esses dois aqui, que é θ, é o ângulo formado por esses dois aqui. Isso aqui é θ. Eu transferi θ para cá. Ok? Agora eu tenho θ neste triângulo aqui, ó, triângulo formado por V, Vy, e esse aqui é o módulo, o tamanho desse lado aqui é o tamanho de Vx, é o módulo de Vx aqui. Então agora eu posso definir o seno de θ, que é o cateto oposto, que é Vx, sobre a hipotenusa, que é V, o módulo de V. E o cosseno de θ desse ângulo é o cateto adjacente, que é o módulo de Vy, sobre a hipotenusa, que é o módulo de V. Daqui eu tiro que Vx é V seno θ. Aqui. Vx é V seno θ. E eu tiro que Vy é V cosseno θ. Pronto. Meu V vai ser menos Vx. Quem é Vx? É V seno θ na direção I. Mais Vy é V cosseno θ na direção J. Isso aqui continua sendo um vetor, tá certo? Lembrando que
Esse V aqui é o módulo de V. Esse V aqui é uma constante já definida, porque o movimento é circular uniforme. Isso aqui é uma constante. No movimento circular uniforme, o V não varia. É uma constante. Aqui, ó, antes de passar para a folha aqui, ó, meu V é uma constante. Esse V aqui. Ó, vamos passar para cá. Meu V é menos V. Meu vetor V é menos V seno de θi mais V cosseno de θj. Menos V seno de θi mais V cosseno de θj. Cosseno de θj. Lembrando que eu quero meu A, minha aceleração. A minha aceleração centrípeta. Minha aceleração centrípeta representa a variação só na direção de V. Na direção, não em V. Na direção de V. Tá certo? Então eu vou me preocupar só com a variação na direção. Já que esse V aqui, o módulo de V é uma constante. Eu já coloquei lá na página anterior, nessa página aqui, embaixo. Tá certo? Então eu vou ter que derivar V em relação a T para encontrar meu A. Só que essa variação ela só vai fazer influência na direção de V, não no módulo. E aí, ó, eu vou definir a direção de V. Eu vou ter que definir a direção de V. A direção de V aqui, ó, vai estar relacionada à posição da partícula. Essa posição da partícula ela varia o tempo todo. Consequentemente, a direção de V varia o tempo todo. E essa posição aqui, eu posso definir ela pelo vetor posição. A gente falou, como eu já falei no começo da aula. Então, tem o mesmo desenho aí. Vou definir o vetor posição aqui da partícula com meu R. Falei na aula passada, meu R. Ok? E agora eu vou definir meu vetor posição. Vou decompor ele aqui em dois. Aqui é o ângulo θ. Vou definir esse vetor. A mesma coisa que eu fiz com o vetor velocidade. Vou decompor esse vetor posição em dois. Vou chamar esse vetor aqui de Rx. E aqui, do eixo Y, eu tenho a componente desse vetor Ry. Pronto. Nesse triângulo aqui, ó, nesse triângulo retângulo, o tamanho deste lado é o módulo de Rx, o tamanho deste lado é o módulo de Ry. E a hipotenusa, o tamanho da hipotenusa é o módulo de R. Então, eu posso definir este seno do ângulo θ. Este ângulo é igual a este, então eu posso definir o seno desse ângulo θ em função da posição, que é o que me interessa agora, porque eu vou variar essa posição, da seguinte forma. Quanto é o seno de θ? O seno de θ nesse triângulo é cateto oposto, que é o módulo de Ry, sobre a hipotenusa, que é o módulo de R. Quanto é o cosseno de θ? O cosseno de θ é cateto adjacente, que é o módulo de Rx, sobre a hipotenusa, que é o módulo de R. Pronto, substituindo aí, meu V é menos V, quanto é o seno de θ? Ry sobre R, na direção I, bora colocar em parênteses para separar aí, mais V, quanto é o cosseno de θ? Rx sobre R na direção J. Pronto. Agora eu vou derivar V em relação a T. Essa derivada é igual ao meu A. Ok? Que é exatamente a aceleração centrípeta. Por quê? Porque essa aceleração, essa velocidade aqui, ela não vai variar. Eu vou derivar só a direção, não o módulo de V. O módulo de V não varia. Isso aqui é uma constante. Então, meu A vai ser... Isso aqui é uma constante, vezes
essa variável aí, ó, vai ficar menos V. Eu vou puxar esse R para cá. Esse R aqui é o raio da trajetória. Então, V e R são constantes, não variam. Ok? Então, isso aqui também não varia. O que vai variar vai ser o Rx e o Ry. Independente de onde a partícula esteja, meu R aqui, o módulo de R é o raio da trajetória, não varia. É um só. Esse aqui não varia. A partícula pode estar aqui, pode estar aqui, ó, pode estar aqui. O R é um só. Esse aqui, o módulo desse vetor aqui é o raio da trajetória. É meu raio da trajetória. Não varia. Agora, meu Rx e meu Ry, eles mudam de tamanho o tempo todo. Esses aqui são variáveis. Quanto é a derivada de Ry? Lembrando também do começo da aula. A derivada do vetor R em relação a t é meu V. A derivada de R em relação a t é meu V. A derivada de Ry em relação a t é meu Vy. A derivada de Rx em relação a t é meu Vx. Vai ficar assim. Derivada de Ry em relação a t é meu Vy. Na direção I. Mais V sobre R vezes a derivada de meu Rx em relação a t. Meu Rx em relação a t vai ser meu Vx. Na direção J. Então, meu A vai ser menos V sobre R. Quem é Vy? Ó, Vy, a gente já tinha calculado Vy aqui. Vy é V cosseno θ. Meu Vx é V sin θ. Eu volto para θ agora. Quem é Vy? Aqui, ó. Meu Vy aqui é R. É V cosseno θ na direção I. Mais V sobre R. Quem é Vx? V seno θ. V seno θ na direção J. Pronto. Meu A será menos V vezes V. V quadrado sobre R. Cosseno θ. Cosseno θ na direção I. Mais V vezes V. V quadrado sobre R. Seno θ na direção J. Essa é minha aceleração centrípeta. Aonde esse termo aqui, ó, é meu AX, é a componente horizontal da aceleração. E esse meu termo aqui, ó, é a minha componente vertical da aceleração, AY. Com o I é meu vetor AX. Então fica assim, ACP é AX na direção I, isso aqui é AX. Mais, aqui é o sinal de menos, mais AY na direção J. Onde AX é menos, onde AX é V quadrado sobre R cosseno θ, e AY é V quadrado sobre R seno θ. Ok? Agora, quanto é o módulo dessa aceleração? O módulo dessa, aqui é o vetor, né? Aqui é um vetor. Quanto é o módulo dessa aceleração? O módulo de CP é a raiz quadrada de AX quadrado mais AY quadrado. Lembrando que AX é V quadrado sobre R cosseno θ e AY é V quadrado sobre R seno θ. Agora vamos achar o módulo de ACP. O módulo de ACP vai ser aqui, ó. O módulo da aceleração centrípeta é a raiz quadrada de AX quadrado menos V quadrado sobre R cosseno θ ao quadrado, que é V quadrado ao quadrado, mais
AY quadrado, que é V quadrado sobre R seno θ ao quadrado. Pronto. Esse é meu modo da aceleração centrípeta, que dá negativo ao quadrado, vai dar positivo, V quadrado ao quadrado dá V à quarta, R ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ, mais, aqui é a mesma coisa, V à quarta sobre R quadrado, seno ao quadrado de θ. Essa aceleração centrípeta é, coloca V à quarta aí em evidência, V à quarta sobre R quadrado em evidência, esse dividido por esse dá o cosseno ao quadrado de θ, mais esse dividido por V quadrado sobre R dá seno ao quadrado de θ. O modo da aceleração centrípeta é a raiz quadrada de V à quarta é V quadrado. A raiz quadrada de R ao quadrado é R. E aqui, ó, a relação fundamental da trigonometria. O seno ao quadrado de θ mais o cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. Essa é a relação fundamental da trigonometria. Ok? Isso aqui é 1. A raiz quadrada de 1 é 1. Então a aceleração centrípeta é V quadrado sobre o raio, onde V e R são constantes. Logo, o modo da aceleração centrípeta é uma constante. Ok? No movimento circular uniforme, a aceleração centrípeta tem modo constante. V quadrado sobre R, onde V é o modo da velocidade e R é o raio da trajetória. Qual é a direção dessa aceleração centrípeta? Bom, para definir a direção da aceleração, eu quero a direção da aceleração centrípeta, o vetor aceleração centrípeta, que a gente acabou de definir. Pelo menos achar o modo. Definiu e achou o modo. Ok? Então eu tenho aqui a partícula, e aqui eu tenho uma aceleração centrípeta, que é um vetor, apontando aí uma direção que eu ainda não conheço, em relação ao eixo X, formando um ângulo φ. Esse ângulo φ eu ainda não sei, é desconhecido, tá certo? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou decompor a aceleração centrípeta em 2, como a gente já decompôs anteriormente, usar essas direções. Então, meu ACP é meu ACX mais meu ACY, como já foram definidos aí. Tá certo? Quem é meu ACX? Tá aqui. Meu ACX, eu tenho aqui um C aqui, ó. Chamei de AX de AY, tanto faz. Aceleração centrípeta é a componente. O módulo de ACX é menos V quadrado R cosseno θ. Eu vou tirar esse menos. Como é módulo, não faz sentido o sinal. Não é módulo, né? O módulo de menos 2 é 2. O módulo de menos 1 é 1. Então, para que esse sinal aqui? Não tem sinal. Porque quando ele levou ao quadrado, tem diferença. Mas não tem sinal. Se é módulo, se eu considerar o vetor AX, aí é menos V quadrado R cosseno θ na direção livre. Menos V quadrado R cosseno θ na direção livre. Mas o módulo de ACX, se é módulo, não precisa de sinal. O módulo de menos 1 é 1. O módulo de menos 10 é 10. O módulo de 10 é 10. Então, se é módulo, aqui esquece o sinal. Esquece. É só V quadrado R cosseno θ. E o módulo de AY é V quadrado R seno θ. Tá certo? Como eu estou preocupado só com o módulo de ACX, vai ser V quadrado R cosseno θ. E o módulo de ACY, V quadrado R seno θ. Pronto. Olha. Vamos decompor aqui ACX. Botei ele aqui, ó, para ficar mais fácil aqui. Eu vou até inclinar ele mais para ficar mais fácil de ver o triângulo. Vou decompor ele aqui, ó.
aqui é meu ACX, vetor, aqui é meu AC, vetor, e aqui é meu ACY, vetor, e aqui é meu ACX, vetor. Eu defini φ como sendo esse ângulo aqui, ó, φ, que é exatamente esse ângulo aqui, φ. Retas paralelas cortadas por transversais determinam ângulos correspondentes congruentes. Se esse aqui é φ, esse aqui é φ. Então, nesse triângulo retângulo aqui, isso aqui é φ. Para definir a direção de φ em relação à horizontal, eu vou calcular a tangente. Quanto é a tangente de φ? Tangente desse ângulo, cateto oposto, que é o módulo de ACY, sobre cateto adjacente, que é o módulo de ACX. Está aqui, ó. Tangente de φ é ACY sobre ACX. O módulo de ACY sobre o módulo de ACX. Quem é o módulo de ACY? É V quadrado sobre R, V quadrado sobre R, seno de θ. Seno de θ. Sobre o módulo de ACX, V quadrado sobre R, cosseno de θ. V quadrado sobre R, cosseno de θ. A tangente deste ângulo aqui é igual a o V quadrado sobre R. V quadrado sobre R a gente corta, fica o seno de θ sobre o cosseno de θ. O seno de θ sobre o cosseno de θ é a tangente de θ, que é φ. Tangente de φ é o seno de θ sobre o cosseno de θ, que é a tangente de θ. Logo, o ângulo φ, que eu defini como o ângulo da aceleração centrípeta em relação ao eixo x, que é esse ângulo aqui, ó, ele é exatamente θ. φ é igual a θ. Ou seja, voltando aqui para a figura inicial, a aceleração centrípeta ela aponta para o centro da trajetória. Porque a θ não é definida a partir do centro até a partícula. Então, como o φ é θ, significa que a aceleração centrípeta ela aponta exatamente na direção do centro. Por isso o nome, aceleração centrípeta. Ok? Muito bem, então por hoje é só. Na próxima aula a gente vai responder algumas questões, para ficar claro aí toda a teoria. Até a próxima.